Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve natrilheiro e natrilheira! Sejam todos bem-vindos ao Bate e Volta, o nosso episódio dinâmico da programação do Na Trilha. Dinâmico por quê? Ele só tem 30 minutos, nem mais nem menos, 30 minutos apenas. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, e fica o nosso convite para que você conheça os nossos serviços, produtos, programas em vcnatrilha.com.br. Voltando aqui ao nosso programa, Carolina Faustini. Oi, olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Tô aqui de volta, né, depois de todo esse tempo. A menina Carol, fala pra gente, quem é a menina Carol? A menina Carol? É. Oh, Jesus, nem sei, você me pegou de surpresa, é uma pergunta assim, tipo, Aqui é assim não tem mesmo. Resposta. Então, já que não tem resposta, vamos passar diretamente. Lúcia Conrado. E aí, Lúcia, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótima, tô sempre ótima. Tá sempre ótima? Tô. Puxa vida, que bom. Estamos felizes de você estar com a gente aqui também. Obrigada. E olha, a última participação dela foi tão bacana, tão cheia de... Não vou dizer gatilho, é feio. É feio falar gatilho, Sabrina? Não, de forma nenhuma. Tá, então teve tantos gatilhos pra gente falar desse tema que a gente resolveu trazer ela de volta. Aproveitando que estamos chegando na época bem próxima a que se comemora o Dia das Crianças, a gente resolveu falar sobre esse cuidado com as nossas crianças, né? Pra passear, ir pro mato, fazer viagem. Mas primeiramente, seja bem-vinda novamente ao Na Trilha, Sabrina. Obrigada, Redão. Prazer estar aqui. Já estou me sentindo em casa já. Que legal. Muito mais à vontade. Mas isso muito aí. bom estar aqui com vocês de novo. E é um papo, né? A gente Sim. costuma falar que o Na Trilha, ele não é de entrevista. Ele é uma conversa entre amigos e a gente costuma trazer novos amigos cada vez mais Bacana. para participar desse papo aqui. Obrigada. Obrigado novamente por estar junto com a gente aqui. Deixar aqui um recado para você que é da região da Grande Vitória. Aqui no Bate e Volta nós temos um apoiador, que é a Edit.com Informática, uma empresa que você pode contar quando o assunto é tecnologia. A Lúcia sempre gosta de ressaltar que tem um cafezinho bacana. Quem falou foi Carol, né, na última vez? Carol, é. Falou aí que tem um cafezinho gostoso e tal. Então, prestação de serviços em manutenção de notebooks, computadores e muitos outros serviços. Chama eles lá no WhatsApp 27997238609. Faz lá o seu orçamento, tira suas dúvidas, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E para você que quer anunciar seu serviço, a sua empresa em nosso programa, é só entrar em contato com o nosso setor comercial. Então vamos lá, Lúcia, para conversar sobre esse assunto que não sei se você tem muita prática aí, mas você vai ser a primeira ouvinte, né, de hoje? Não tenho muita prática com criança não, mas a gente vai experimentando aqui, Mas você né? já foi criança? Não, já. Acho que ainda sou. Então tá bom. Tá chegando o Dia das Crianças, estamos próximos dos Dias das Crianças e para a audiência que tem filhos, para os nossos ouvintes que tem crianças em sua proximidade, a gente muitas vezes acaba projetando uma vontade nossa ou um desejo nosso de que ela tenha uma experiência incrível. Nem sempre isso vai ser possível, né? Porque fomos nós que vivenciamos, né? Fomos nós que passamos por aquilo. E às vezes essa nossa experiência ela acaba sendo levada para mais adiante. E aí trouxemos de volta aqui a Sabrina para falar disso, no último programa que ela participou, onde ela falou sobre como que as lembranças influenciam. A própria Carol também, na época, sugeriu que ela voltasse e gravasse com a gente esse programa para falar sobre crianças. Mas e aí, Sabrina? Vamos começar já jogando a batata quente na sua mão, né? Bora, vamos lá. A criança, ela é mais sensível, a gente sabe disso. Onde que a gente erra em levar uma informação, uma boa lembrança, uma boa experiência para uma criança? Então, essa questão do esporte de aventura, do esporte, né? A gente tem que tomar cuidado de olhar a criança como criança. Não como uma criança que você quer que tenha um tipo de experiência que você teve ou que você tem.
Às vezes uma escalada é muito legal para mim, é uma experiência fantástica para mim. Eu sou adulto, eu racionalizo, eu sei que aquelas cordas estão ali presas, seguras. A dimensão da altura é muito maior para uma criança do que para mim. Então, o olhar, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o olhar da criança para aquela situação é diferente. A gente tem que parar e perceber como vai ser esse olhar, esse contato dessa criança com esse ambiente que para mim parece prazeroso, mas para ela pode parecer hostil. Eu estava até dando um exemplo aqui para vocês, né, da minha filha. Que eu e meu marido, nós gostamos muito dessa coisa de ir pro mato, de trilha. Ter essa vida outdoor. E a gente queria passar isso para os nossos filhos. Então, minha filha, ela tinha uma natureza que, acho que pela própria personalidade dela, não gostava dessa vivência. Ou então ela estava num momento em que ela não entendia essa vivência. E a gente fazia o quê? A gente levava os bichinhos para os matos. E eu olhava uma aranha de um jeito. Ela olhava para a aranha de outro jeito. A aranha para mim não era tão ameaçadora, mas para ela era. Uma folha passando pelo braço dela era ameaçador. Para mim não era. Então, assim, hoje eu percebo que a Noelle ficou muito traumatizada em relação a essas coisas de mato, de bicho. Noelle é o nome da sua filha? Noelle é o nome da minha filha. Ao ponto que uma vez eu levei todo mundo para Chapada Diamantina e eu cheguei lá e falei assim, olha, estamos indo para Chapada e nós vamos fazer uma trilha. E ela ficou tão assim, mal, que ela ficou doente 3 dias. Nossa, ela tinha quantos anos? Já tinha uns 18, 20 anos. Então vem trazendo, né? Ela ficou doente. E foi além da vontade dela. Ela simplesmente, quando ela chegou na pousada, no hotel, ela caiu doente. E ficou 3 dias lá, dentro do hotel. Dentro do quarto. Ficou lá enclausurado, tadinha, né? 18 Sim, anos. 18 para 20 anos. Imagina, né? Como que ela deve ter ficado mal-humorada, né? Ela estava tão doente que não tinha nem como ficar mal-humorada. Nem tem estado de humor ali, né? Nem tinha estado de humor. E a experiência dela com esse tipo de situação tende só a se confirmar como mal-estar. Porque ela vai tendo essas experiências que vão reforçando a experiência dela passada. Mas isso por quê? Porque o bicho, né, o lugar é ruim? Não, porque eu e meu marido, nós não soubemos apresentar aquele ambiente que pra gente era muito legal, de uma forma que não parecesse tão hostil para ela. Ô Lúcia, anota aí na agenda de pautas, quando a gente falar de traumas, convidar a Noelle, a filha da Sabrina. Olha, ela vai ter vários, tá? Aqui, ver se a gente consegue trazer isso aqui e ver se ela aceita também, né? Conversar com a gente. O que você acha, Sabrina? Ela vai querer, porque ela vai querer, sabe, me queimar, eu e o pai dela em praça pública. Acho que ela vai ficar traumatizada, hein? Não, é assim, pai e mãe, a gente erra e a gente tem que aceitar que a gente erra mesmo. Não adianta a gente querer ser perfeccionista. Essa situação curiosa do pai levar o filho para escalar, né? Já teve uma situação lá na Ilha do Boi, onde a gente faz treino à noite, né? Numa pedra, à noite mesmo, tem iluminação e tudo. Então, aí um pai levou o filho para escalar. Ele ficou tão desesperado, não havia lá, que era fácil, tão desesperado que ele já não ouvia mais o pai dele. Sim. Aí, como eu tava em outra via, aí eu falei assim, vamos, ela é menina, dá a mão aqui, vamos descer juntas. Ela confiou em mim, ela confiou mais em mim do que no pai dela. Exatamente. E a gente desceu junto, ela se sentiu segura, mas ela ficou muito nervosa. A Júlia tem uma passagem dessa, você deve lembrar, que a Maju resgatou ela na descida. Ela subiu lindamente, rapidamente, ela já tinha escalado outras vezes, mas naquele dia ela subiu, na hora de descer ela travou lá em cima. Então, o Renan estava fazendo a segurança na corda, a Maju subiu Gilmariando, né? E resgatou ela, veio descendo com ela de rapel, porque ela travou total lá em cima. Ela tinha 12 anos. 13 anos. Talvez a sua filha hoje possa ter uma experiência, né, de fazer uma trilha, alguma coisa, com um amigo, com uma amiga, Exatamente. Mas com os pais dela, talvez ela não queira ter essa experiência. Com certeza, né? Você falou certíssimo. Ela hoje, ela não vai confiar em mim tanto quanto ela confiaria numa pessoa estranha. Por quê? Porque por várias vezes eu falei o quê? Não tem perigo, não tem perigo, não tem perigo. Gostoso. E ela sentia o perigo ali. O perigo estava ali. Eu trabalhei com turismo de aventura um período da minha vida, né? E é preciso ter muita sensibilidade para entender a limitação das pessoas, né? Porque eu levava as pessoas para fazer rapel. Hoje já quase não faço isso. Estou trabalhando mais com produção de conteúdo.
E havia casos que a pessoa chegava, né, totalmente falante, na hora que clipava o equipamento nele, vamos descer, a pessoa começava a suar, ficava muda e tal. E era bem difícil, né? Mas com toda a paciência, com segurança principalmente, a gente conseguia reverter. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que têm medo de altura, e eu acho que eu até falei isso para você também, né, Sabrina? Que algumas pessoas dizem que têm medo de altura e que jamais fariam um rapel. E aí eu falo, é natural isso, é normal, é o seu instinto de sobrevivência falando. Exatamente, Porque você falou comigo. você está em um local que você nunca foi para realizar uma atividade que o seu corpo está te falando que você não quer, e num ambiente totalmente hostil, né? E com alguém que você não conhece. É natural sentir Eu medo. acho que isso na criança deve ecoar muito maior, né? Porque Sim, a criança, reverbera muito ela mais. já tem essa necessidade de ser cuidada e protegida por alguém. Sim. Ela não se sente sozinha, capaz de se proteger e de se cuidar, né? Ela tem que ter alguém como referência de cuidado, de proteção. E eu acho que na criança isso aí é mais problemático por causa disso também, né? O pai e a mãe, eles estão cuidando, mas eles não conseguem passar para a criança a segurança necessária. Aí que tá. Por quê, né? O que ela precisa para se sentir segura? Porque os pais, muitas vezes, têm aquela sensação, não, ela tem que ir lá e enfrentar o perigo. Só que ela tem que, sim, aprender a superar perigo, a superar medo, mas como a gente está apresentando essa superação de perigo e essa superação do medo? Então, no caso, penso eu agora, é mais importante você conhecer e respeitar o limite do seu filho do Com que, certeza. de fato, você tentar fazer uma programação arrumadinha, uma programação cuidadosa do lugar que você vai. Vamos colocar isso na prática, Carol. A gente quer fazer uma viagem, né? Vamos fazer uma viagem para acampar. E aí você percebe que aquela criança não quer acampar. Quando a gente fala isso? que na trilha, a gente sempre, quando fala de esporte, de viagem ou qualquer coisa, a gente sempre fala programa, vê com qual empresa que você vai, pesquisa Sim. qual empresa, Planeje. planeja, vê se tem segurança, se os profissionais são habilitados, se tem credenciamento, etc. Só que só isso não basta, né? Acontece, Não. Carol, o seguinte, você tem que ensinar seu filho a superar os medos. Talvez a criança mostre resistência para ir lá fazer uma trilha, um rapel. Eu acho que a gente tem que sim estimular, mas aí é que tá, não é de qualquer jeito, é percebendo esse medo, aonde está o medo. Não é, vamos lá de qualquer jeito, pega aí as coisas, vamos lá menino, não. É aonde está o medo? Por que o medo? E aos pouquinhos, né? E Um aos passinho de cada pouquinhos. vez, Isso aí. né? E conversando, falando. É a mesma coisa se você quiser tirar o medo do seu filho de mar e você pegar e jogar o filho de qualquer jeito no mar. Joga ele lá e pronto, Deixa ele tomar né? uns caldos. Você sabe que a criança não vai morrer ali, vamos supor. Você tem uma consciência ali que aquela onda ou que aquele mar não vai arrastá-la. Mas ela não tem essa consciência. O A sensação correto não é você pegar e jogar. Não, é você ir entrar, você devagarzinho. molhar o pé, deixar ela sentir a temperatura da água e vai entrando e deixa bater os pezinhos, entendeu? Esse processo onde ela vai avançando, mas vai se sentindo segura ao mesmo tempo. É diferente da gente só apresentar aquela situação para ela e de qualquer jeito. E ter medo também não é ruim, né? Claro que não, de forma nenhuma. Mas aí é que tá, nós temos que ensiná-la a superar o medo, a avançar aonde ela tem que avançar e a Não recuar forçar, né? aonde ela tem que recuar. Ela tem que aprender a fazer a leitura do medo, onde tem o medo real e onde tem o medo irreal. Porque isso para a vida é importantíssimo. Para a vida é importantíssimo. E ela vai começar a perceber isso nessas experiências com pai e mãe. E algumas oportunidades que eu tenho, Sabrina, com os meus filhos, às vezes acontecem algumas situações e eu chego pro meu filho e falo, olha só, isso que você tá passando, isso que você tá sentindo é medo. Isso que você tá sentindo é raiva. Sabe o nome disso aí? É frustração. Maravilha, Renan. Eu faço isso de vez em quando com eles. Verdade. Só que eu fico me pegando da seguinte maneira. Será que é importante eu ficar falando isso pra ele? Meu Deus, como é? Eu falo, Por quê? uma das coisas que eu mais falo no meu treinamento, nos vídeos que eu falo, né, sobre desenvolvimento pessoal, que nosso maior problema foi que nós não fomos ensinados a fazer essa leitura emocional nossa. O que é raiva? Às vezes a gente não consegue... O que eu tô sentindo, a gente não né? consegue falar. Tá, você fala, eu tô frustrado, mas o que é frustrado? O que você tá sentindo quando você tá frustrada?
qual é o processo que te levou a isso? O que é a alegria? O que é o nojo? O que é o espanto? O que é a tristeza? A gente não sabe. A gente fala de muitas coisas, mas a gente não sabe falar do que a gente sente, da nossa emoção. Principalmente quando nós mesmos estamos contrariados, né? Muitas vezes pela correria do dia a dia, pela pressa ou por alguma situação. Não para nem para prestar atenção. Não para prestar atenção, né? E já aconteceu muitas e muitas vezes de Carol chegar pra mim e falar, olha, isso aí que você tá fazendo é errado. Não fala isso, não faz assim. Não disso, tá? Dele falar que é frustração, outras situações diversas, né? E assim como acontece já. Né, já aconteceu de algumas vezes eu chegar pra Carol, não faz isso, não bate de madeira, não faz... A Lúcia acredita, né, Lúcia? Lógico que não. Então ela às vezes está no olho do furacão ali, nervosa sim. e tal, e é perigoso de eu chegar lá e eu apanhar. Né? Como a gente trabalha muito próximo dos meninos em casa e tudo, o Renan tá sempre muito perto de mim, então quando eu tô no olho do furacão, ele toma a situação. Ele fala, sai, deixa que eu entro. Isso aí. A gente tem esse privilégio. Porque assim. a emoção, ela tira você do racional. Ela te faz entrar meio que no instinto. A emoção, ela sempre vai trazer uma ação. Ela está sempre te movendo para algo. Então, a raiva, por exemplo. A raiva é uma proteção de território. E aí a gente acha que o medo ataca, é a proteção do território. Não, né? O medo, ele vai te proteger. Você está se sentindo em perigo, o medo vai comparecer. Então, o medo vai te levar para uma ação tanto de ataque, ou paralisia, ou correr, fugir. Ele vai te levar para uma dessas 3 ações. Então, é muito interessante isso, você trazer a percepção de emoção e da funcionalidade da emoção para os filhos. A minha intenção com esse papo aqui, vamos colocar assim, a minha força emocional, a minha carga emotiva que eu tô colocando nesse episódio é muito forte, porque uma coisa pequena para você pode marcar uma criança e marcar um adulto pro resto da vida. Com certeza. Né? E a gente está justamente tentando trazer essa conversa aqui, esse papo, para mostrar para você que o futuro depende desse presente, né? E que esse passado, que é o presente hoje, não atrapalha esse futuro. Não sei se eu me embolei tanto aqui nos tempos, mas enfim. Então sempre nos perguntam, o que a gente faz com o filho pequeno? Para onde que a gente leva? Para que lugar que a gente vai? Mas é bem isso que a gente queria trazer. Não é só o lugar que você vai levar. Não é só a empresa que você está contratando. É o cuidado e a responsabilidade que é muito grande, que a gente sabe que a gente erra mesmo, porque eu e o Renan, a gente erra o tempo inteiro. E depois a gente se dá conta que errou. Não, a gente erra. E a gente se dá conta que errou. O tempo inteiro é muita coisa, mas a Carol, gente conserta e tenta resolver, enfim. Isso quando a gente se dá conta, porque tem muita coisa que a gente não dá conta. Que a gente vai ver só lá na frente, quando ele vira adulto. E talvez você nem entenda que foi algo que aconteceu lá atrás. Que aí ele vai precisar fazer essa análise com um profissional, assim como a gente tem que fazer hoje. Vai buscar lá no inconsciente dele. Gente, e eu falo como pai, né? A gente é tão preocupado em prover sustento, prover educação, os brinquedos, diversão, mas por conta de querer prover tudo isso de maneira tão abundante, a gente esquece do básico. Perceber, né? O que ele tá sentindo ali. Exato. E a gente vê uma reclamação muito constante, né, atualmente, das pessoas. Meu filho não sai do celular, não sei o quê. Mas você sai do celular? Você fica no celular? E isso vale pra mim também. Eu trabalho com mídias digitais, com conteúdo e com produção de conteúdo digital. Eu fico o tempo inteiro no telefone. E o meu filho, ele também tá ficando o tempo inteiro ou na televisão ou no telefone. Mas, quando eu paro do lado dele e falo assim, filho, vamos jogar bola? Vamos fazer chute ao gol? Cara, ele não tem tempo de resposta. Celular. Ele não tem tempo de resposta. Ele joga o telefone, vamos. E eu sei que isso é importante pra ele. E isso são memórias que eu tenho da minha infância. Porque minha mãe fala assim, a gente já passou dificuldade, a gente já passou isso, aquilo. Eu não lembro nada disso. Eu lembro de eu ficando com a minha mãe viajando, eu lembro do meu pai, de repente tem um bloqueio aí, eu não sei. Mas eu tenho boas lembranças da minha infância, eu não tive uma infância sofrida. Por mais que a minha infância para a minha mãe possa ter sido sofrida, para mim e para os meus irmãos, 4 irmãos, mas para mim não foi, eu tenho boas lembranças. Ela não transpareceu para você o sofrimento que ela estava passando. E o meu né? pai também. Isso é uma coisa interessante que você falou agora.
É importante que a gente coloque aos filhos a real situação das coisas e tente colocar eles numa consciência. Exemplo, o casal tá brigando. A criança, ela pode presenciar isso? Não, de forma nenhuma. Você e sua esposa sabem o porquê da briga. A criança, ela não sabe, ela não consegue racionalizar o porquê, ela simplesmente ela se vê numa sensação desesperadora, onde o pai e a mãe brigam, ela não entende. E aí, o que acontece? Dependendo da idade da criança, a criança ela está ainda num período egocêntrico, onde ela acha que tudo gira em torno dela. Ela ainda vai achar que a causa da briga é ela, porque ela está ainda nessa visão egocêntrica do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, não podemos criar nossos filhos numa redoma, mas a gente não pode esperar que eles entendam a vida a partir de uma mente de 40, de 45 anos. Eles são crianças e não conseguem. Geralmente tende a ir mais ou menos até que idade? 7, 8 anos? A questão do egocentrismo é muito forte nos 3, 4 primeiros anos de vida. A partir do, vamos dizer assim, do 8º ano, ela começa a ter uma noção melhor dessa socialização, mas nunca, jamais de uma compreensão maior ao ponto de entender uma briga entre um casal. Nossa, eu já ouvi gente falando, não, a criança ela tem que ver a briga acontecendo pra ela saber que... Não, assim, eu escuto muito aquela questão... Olha, você tá desconstruindo uma coisa na minha mente. Eu escuto muito aquela questão financeira, né? Assim, tipo assim, nós estamos passando dificuldade, porque não dá pra te levar em tal lugar, porque não tem dinheiro, porque... Não, mas não é nem isso. Às vezes o desentendimento do casal. Eu achava, não que a gente brigue com frequência, não. Tá? Mas... Graças a Deus. Não, mas aí é interessante que você falou, né? O dia a dia, a frequência. Pode acontecer a briga? Pode. Mas o que é importante? Chama a criança. Fala, filho, é papai e mamãe. Às vezes a gente se desentende, mas tá tudo bem. Tira a criança daquele olhar de fragilidade, assustado, que ele fica, né, com medo. Medo de perder o pai, medo de perder a mãe. Eles não entendem a vida a partir do nosso olhar. Eles entendem a vida a partir do olhar deles. E são exatamente esses momentos em que a gente entende, ele entende. Não, ele não entende. Ele é uma criança e ele nasceu sem nada. Ele está entendendo o mundo a partir dos pais, dos professores. O HD dele está sendo preenchido ainda, né? Então ele não entende, ele não racionaliza. Então, se você puder preservar a imagem do pai e a imagem da mãe, é muito importante, de segurança. Às vezes um casal tem um filho, né? E às vezes o marido faz uma prática esportiva. Vamos colocar, ele pratica o treino de bike, sai com os amigos e tal. A criança fica em casa com a mãe. Aí a mãe fica, poxa, fulano saiu, não foi comigo no supermercado, devia ter levado você não sei pra onde, não sei o quê. Maldita dessa bicicleta, maldita dessa bicicleta. Né? Então, a probabilidade dessa criança também não gostar de andar de bike por conta disso. Com certeza. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A criança entende tudo de uma forma literal. Então, ela está entendendo, maldita dessa bicicleta. Essa bicicleta é maldita porque ela vai andar de bicicleta. As referências estão sendo criadas e a referência daquela bicicleta é maldita. Esporte, né? Dependendo, maldito. Mas não é só o maldito, é o desprazer que ela é colocada naquele momento onde a bicicleta é citada. Né? A mãe está num desprazer, a mãe está gritando, a mãe está esbravejando. E aquele momento é um momento desprazeroso para qualquer um, inclusive para ela. Então ela vai fazendo associações. Momento ruim, bicicleta, esporte, e aí a gente não sabe para onde isso vai. Olha, esse assunto rende muito. A gente já tá indo já pro finalzinho do programa. E Sabrina, eu tô assim... desconstruído. Toma uns tapas na cara, assim. Em choque, preocupado. Bons tapas, né? Bons tapas mesmo, no sentido de que são necessários. Eu acho que o recado final que a gente tem que passar é esse, né? Cuide dessa criança. Mas uma coisa que eu percebo é que não somente aos pais, nós enquanto sociedade, antigamente a gente via em tribos, né? Não é meu filho e seu filho. Não é meu filho, é filho da tribo, isso, né? E todo mundo perfeito. cuida. Eu queria trazer essa provocação aqui agora, sabe, Sabrina? Como que a gente pode ter o cuidado e a percepção para orientar o pai, não é para orientar a criança. Vou dar uma dica aqui, né? Você falou, a gente tem que cuidar. A gente entende que a gente cuida o tempo inteiro. Eu acho que eu vou um pouco além. A gente precisa perceber.
sabe? É diferente de cuidar. Cuidar, Sim, a gente cuidar já da fez banho, da muito comida. automatizado na cabeça da gente. Eu cuido do meu filho, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu filho. Não, perceba o seu filho, As perceba as reações. emoções, perceba o que pode estar passando na cabeça dele. Pergunte, a partir desse perceber o seu filho, pergunte para ele, confirme, você acha isso mesmo, você não acha? Perceba o que está passando pela cabeça dele, legal. perceba. Vamos além de cuidar. Fantástico. A gente veio aqui pra tomar É tapa verdade, hoje, eu né? aprendi muito hoje. Legal, levo pra vida, né? Eu não tenho filhos, mas tenho é pra- sobrinhos. Isso é para namorados, clientes, Sim. amigos, é para Pra tudo. tudo. Cachorro, perceba, não só cuide, perceba. Cachorro? Quem falou cachorro? Eu. Cadê o cachorro? Até o cachorro. claro. Gato, então. Caramba! Perceba. É. Acho que a gente precisa parar esse papo hoje, né? Pra assimilar tudo isso. Pois é, Sabrina, mais uma vez aqui você vindo desconstruir a nossa mente, desconstruir as nossas emoções. Que A bom. vida é uma eterna desconstrução. Enquanto você está desconstruindo, você está saudável mentalmente. Se você cristalizou, é a hora que a gente fala, já era, agora deu ruim. Repete isso, Sabrina, pra fixar aqui na mente do ouvinte. Renan, quando você se permite desconstruir, significa que você está saudável mentalmente. Porque uma pessoa, quando ela entra num processo de sofrimento, é porque essa pessoa não se permite desconstruir, ela está cristalizada. Então, a gente vai envelhecendo, a tendência é a gente se cristalizar, ter uma inteligência cristalizada. E então, assim, você está saudável mentalmente quando você fala Ai, isso. que É o que a legal. gente percebe na hora, né? Tô desconfortável. Fantástico. Isso é bom. Isso é maravilhoso. É. Porque o desconforto te faz pensar, refletir. E isso te tira do lugar, às vezes, que você deve sair. Que bom, que bom. São provocações, né? A palavra do dia hoje é percepção, né, É. Lúcia? Perceba-se. E aí, o que você percebeu hoje nesse programa? Percebi que tem que ficar mais perceptiva As pessoas. Ah, tá bom. aos sinais. Saiu bem. Antes de mais nada, agradecer a presença aqui da Sabrina, porque foi fantástico. Esse papo hoje rendeu. verdade. Podia render muito mais. Dá pra render Ai, um outro Jesus, programa. a agenda da Sabrina é cheia. Ah, coitada da Sabrina. Ai, meu Deus. Não, é um prazer. Vamos marcar. Vamos Eu trazer. amo conversar, falar, esclarecer comigo mesmo. Minhas redes sociais, Lúcia Conrado Bebê. Só uso Instagram hoje, então tá fácil de me encontrar aí. Carolzinha, o que você achou desse programa? Maravilhoso. Bom, eu não esperava diferente. Obrigada. Foi muito gostoso. Obrigada, Sabrina. Prazer. Porque eu sei o quanto que é difícil tirar ela de toda a programação, que ela tem um monte de coisa, e fazer ela parar aqui um pouquinho com a gente, apesar de saber que ela gosta muito de transbordar conteúdo. Legal demais. Adoro. Mas foi muito bom. Vai, Carol, nosso tempo. Fala aí suas redes sociais. Deixa um beijo, pessoal. @Carolina Faustini, @Ouvindo Direito. Apesar de não ter episódio novo agora lá, mas tem umas coisas ainda pra você olhar lá. Engatilhadas. Ou www.ouvindodireito.com. Sabrina, obrigado mais uma vez por sua participação. Muito legal ter você com a gente aqui. Foi uma honra pra gente, pro Na Trilha. Espero que a audiência tenha tido essa mesma percepção. Eu acho que vai ter, né? Quando a gente traz essa carga emotiva, essa intenção, sempre tem coisa boa, né? E eu senti isso nesse programa de hoje. Nós né? temos muitos ouvintes com filhos. E é isso, curta a sua criança, Isso aí. deixe a sua criança... Perceba a sua criança. Perceba a sua criança, evolua com ela, evolua ela, se evolua, né? Se desconstrua. Costumo falar, o ser humano, né, ele é espírito, mente e corpo, e por a gente não compreender isso, a gente faz essa disfunção toda com a gente, com o filho, com tudo. Então, hoje na rede social eu procuro trazer esse entendimento e esse cuidado de você se perceber um ser espiritual, como eu alimento esse espírito, um ser mental, como eu deixo essa mente mais fortalecida, e um ser corpo, né? Como eu trago esse corpo de uma forma mais saudável. Tô aí nas redes sociais, no Instagram, Sabrina M. Matias, e no YouTube, Sabrina Matias, com vários vídeos, tudo relacionado ao homem, espírito, mente e corpo. Fantástico. Recomendo muito o material da Sabrina. Deus usa assim muito a vida dela para trazer um conteúdo de qualidade e forte para quem se permite participar e se aprofundar naquilo ali. Desconstruir. Desconstrução é a palavra Vamos do falar dia, essa né? palavra do Parabéns, dia. Sabrina. Obrigado. Volte outras vezes. Gostou de participar do Na Trilha? Diz aí como é que foi amei. isso. Papo muito gostoso.
É um prazer, realmente a gente não sente a hora passar, os minutos passarem, nada. Ela veio com a agenda corrida, achando que ia sair rapidinho, mas não deu, né, Sabrina? Prazer, não, um privilégio pra mim estar aqui com vocês. Pode me chamar quando vocês quiserem, que vai ser um prazer. Opa, Que bom. Eu sou @Recirilo nas redes sociais. Deixa aqui o meu grande beijo, o meu grande abraço. Até a próxima aí. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.